Você que está nos assistindo pelas redes sociais, seja muito bem-vindo também. Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua vida que está aqui conosco, amém? E que bom, né? Nós estamos aí com um calendário bem festivo, né? Um calendário bem abençoado. O Senhor tem nos permitido esse tempo de nos reunirmos novamente. Ele é tão precioso, não é, querido? E eu tenho um desafio para você e o papai, né, que ouviu esse recado aí do café da manhã das mamães. Você precisa investir nesse café como oferta, amém? Então quero desafiar a nós, papais, para não somente trazermos essa oferta, né, para você abençoar a vida da sua esposa, você filho, né, quer abençoar a vida da sua mamãe, mas também vir, né, para cuidar das crianças, amém? Vai ser nosso o objetivo, né? Pelo que eu entendi, a missão vai ser nossa, né, pastora Sandra? Não, vai ter uma estrutura, mas nós precisamos, né, nos engajar nesse projeto maravilhoso, amém, querido? Então, cadê os papais aí? Cadê os filhos? Levanta a mão para mim. Amém. Então, nós estamos chamados e convocados para esse desafio de estarmos investindo, né, com uma oferta nesse projeto maravilhoso e também apoiarmos as mamães aqui, né, para que elas possam realmente ter esse tempo de excelência. Amém? Você vai abrir sua Bíblia no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 2, porque esse mês nós temos tratado sobre o novo de Deus na nossa família. Amém? Que bênção tremenda, o pessoal até já colocou ali para nós, ó. E o que nós vamos falar nessa noite? Eu quero que você preste bastante atenção, nós seremos bastante objetivos. Existe uma guerra que está sendo travada na nossa sociedade atual. Uma guerra que não se luta com armas beligerantes, nem com mísseis, como nós temos visto aí algumas nações empreendendo guerras, né? Também daquele jeito, mas existe uma guerra em que eu e você precisamos necessariamente nos alistar para combater. É uma guerra em defesa da nossa casa e da nossa família. Amém? Defenda a sua família. Não desista da sua casa. Livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Já é uma notícia maravilhosa, não é, querido? Verso 2: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas versículo 4 diz assim: mas Deus, diga assim, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, irmão? Olha que notícia maravilhosa. E justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, amém? Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Aí lá no versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longes, fostes aproximados, amém, querido? Por quê? Pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um,
e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aí verso 19 diz assim, para mim e para você: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de quem? De Deus. Que bênção, querido. Nós somos convidados, nós fomos inseridos num projeto de uma família de Deus. Se você se sente desgarrado, solto, abandonado, eu tenho uma boa notícia para você. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Morreu para que eu e você pudéssemos ter vida, como diz o irmão Dorival aqui, no momento da oração. E através desse sacrifício maravilhoso, nós fomos reconciliados com Deus e tivemos a oportunidade de sermos inseridos em uma família. Diga assim, família. Não é gratuito, irmão, que o projeto de família é algo que reside no centro do coração de Deus. A palavra família, na tradução revista e atualizada, ela aparece, segundo uma pesquisa que eu fiz, 302 vezes. Se você for ler pela Nova Versão Internacional, a palavra família aparece 392 vezes, 24 somente no Novo Testamento. Porque a tradução da Nova Versão Internacional, ela muitas vezes traduz tribo e casa por família. E quando o apóstolo Paulo revela para mim e para você que nós antes éramos peregrinos, estrangeiros, desconhecidos, mas que por essa graça maravilhosa nós fomos tornados concidadãos, filhos de uma mesma pátria, amém, querido? E a Bíblia nos diz que nós fomos inseridos nessa família de Deus. Isso fala de algo muito forte e poderoso para mim e para você. Porque eu não sei se você domina várias línguas. Existem pessoas que têm o dom de dominar várias línguas. Elas falam inglês, falam francês, falam italiano. Tem pessoas que são literalmente poliglotas. Eu não me encontro no meio dessas. Eu arranho mais ou menos um inglês, né, pastor Zezinho? Alguma coisa de um portunhol, não é nem um espanhol. Mas é muito salutar quando é muito fácil de você perceber quando chega um estrangeiro perto de você. Porque a primeira fisionomia, a primeira característica que se manifesta é o idioma. E é comum que no nosso diálogo com as pessoas estrangeiras, quando nós não dominamos a língua delas, a comunicação se torna algo bastante crítico. Outro dia eu estava com um cliente meu, e ele ia fazer uma reunião com um chinês. Aí de repente chegou o chinês, e eu os deixei lá naquele ambiente reservado, mas não deu 2 minutos, ele abriu a porta e falou assim: me providencia um tradutor, porque a comunicação vai ser difícil sem um tradutor. E foi viabilizado lá uma pessoa que tinha algum conhecimento, acho que é mandarim, fala a língua, o idioma chinês, oficial chinês. E aquilo realmente aquela reunião conseguiu se estabelecer. E a Bíblia diz que eu e você éramos esses estrangeiros. A Bíblia diz que eu e você éramos e fazíamos parte desse contexto de pessoas estranhas àquela comunidade. Mas que o sacrifício desse Deus não somente nos tornou concidadãos, amém, querido? Como nós também fomos automaticamente inseridos nesse contexto de família, que é algo extremamente maravilhoso e que está sendo tão bombardeado, tão atacado nos dias atuais. Não desista, querido, da sua família. Priorize a sua casa. Sobre todas as coisas que nós temos que vigiar nessa terra, querido, além do nosso relacionamento com o Senhor, é justamente o desafio que nós temos e precisamos ter
de defender as nossas famílias contra todo e qualquer ataque, que seja externo ou mesmo interno, e que não esteja de acordo com os valores que o Senhor tem pretendido realizar na minha e na sua casa, através desse projeto maravilhoso de família. O pastor Luciano Subirá escreveu um livro, eu ainda não o li na sua integralidade, mas é muito bom, fica recomendada a leitura, chama-se O Propósito da Família. Ele discorre, pastor Carlos conhece, né? Ele discorre ali muito sobre o testemunho pessoal dele, particular dele, né? Assim como ele, assim como o pai dele veio de um contexto, de uma família, assim, um tanto quanto desestruturada. Ele diz que o avô dele cometeu suicídio tomando veneno quando o pai dele tinha 12 anos de idade. Imagina que circunstância tão pesada, tão difícil, né? Mas como assim, a temática do livro, ela diz respeito ao espelho que precisa ser a nossa família em relação ao nosso relacionamento com Deus. E ele trata naquela obra ali, de forma muito objetiva, mas muito profunda, alguns conceitos extremamente importantes, que depois é muito importante recomendar para os irmãos aí a leitura. Depois, quem quiser, nós temos lá em casa, podemos compartilhar esse livro, né? Podemos emprestá-lo, mas é muito bom a gente extrair dali alguns conceitos. Eu anotei aqui algo que ele traz ali relacionado a uma escala de valores, porque para nós entendermos família no contexto cristão, no contexto de Deus, nós precisamos entender que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele se rege por princípios, amém? Ele se rege por princípios, por valores. E o que o pastor Luciano coloca nesse livro que eu acho bastante interessante? Existe sim uma escala de valores que precisa ser observada. E ele coloca, e eu concordei com a colocação dele, no sentido de que, em primeiro lugar, deve ser priorizado o nosso Senhor. Deus tem que ser o primeiro lugar de todas as coisas das nossas vidas. Mateus capítulo 6, verso 33, diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, quantas coisas serão acrescentadas? Todas elas, querido. Então, quando nós falamos assim, olha, Deus tem que ser o primeiro lugar das nossas vidas, isso é algo principiológico e elementar, porque a partir do momento que Ele é a prioridade máxima, e nele estão inseridas todas as coisas, querido, os nossos sonhos, os nossos projetos, os desejos dele para mim e para você, os sonhos dele para mim e para você, para a sua casa, os sonhos dele para a minha descendência, para a sua descendência, estão todas inseridas nesse contexto que o apóstolo Paulo colocou para mim e para você, de que nós fomos eleitos para sermos integrados a esse projeto maravilhoso de família. Amém? Então, quando o próprio Cristo diz para mim e para você, olha, mas sobre todas as coisas, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todo o resto, absolutamente tudo, vira a pessoa do seu lado e fala assim, tudo estará acrescentado. E se você, depois do seu tempo de meditação, estudar o Sermão da Montanha, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, você vai se deparar com esse maná maravilhoso do próprio Cristo, explicando para mim e para você como que vem a provisão sobre as nossas vidas, como as nossas necessidades são satisfeitas, como a ansiedade que muitas vezes nos corrói, diante dos desafios que nos são impostos todos os dias, como eles são superados a partir do momento em que o meu foco, a minha direção, o meu desejo, como a irmã Miriam falou aqui no começo da reunião, como a minha vontade, quando a minha vontade é estar no centro da presença dEle. Amém, querido? O ambiente de Deus para mim e para você é, na sua essência, um ambiente essencialmente familiar. E quando nós falamos em família, as nossas mentes precisam nos remeter a esses conceitos. Família é um lugar de acolhimento, família é um lugar de provisão, família é um lugar de desenvolvimento, família é um lugar de aprimoramento, família é um lugar de crescimento, família é o lugar onde Deus quer habitar.
É por isso que nós estamos reunidos aqui, na forma de uma família. Que bênção, que coisa tremenda. Cada um de nós aqui temos um sobrenome, temos uma ascendência genealógica nas nossas vidas. Cada um de nós aqui temos uma história, uma origem. Talvez você nasceu em Araguari, talvez você nasceu em lugares longe daqui, mas Deus, por qualquer motivo, te trouxe para cá. Agora, olhando para todos vocês, e como vocês são bonitos, viu, irmãos? Como vocês são, que igreja maravilhosa, né? Vamos aplaudir o Senhor por isso, né? Como é bom olhar daqui e ver esse lugar repleto de pessoas. Sabe, querido, mesmo você que está nos ouvindo à distância, como é bom saber que você está juntinho de nós aqui, através da tecnologia, através dessa bênção maravilhosa que Deus nos deu, da reunião telepresencial, mas você está aqui juntinho conosco. Que bom você também estar inserido nesse contexto, mas como é bom olhar e ver que nós estamos reunidos, que apesar de cada um de nós termos a nossa origem, a nossa história, nós temos um denominador comum que nos torna concidadãos. O fato de Cristo Jesus ter se entregue naquela cruz por mim e por você. Isso não pode ser negligenciado, querido, em nome de Jesus, amém? Então, assim, nós precisamos entender isso como algo que seja absoluto. Jesus, quando foi questionado pelas pessoas, olha, que mandamento que nós temos que seguir? Qual é o mandamento maior? E Jesus vira para aquelas pessoas, Jesus vira para os seus discípulos, vira para mim e para você, e fala assim: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ele se desdobra em algo não menos importante. Ele fala assim: você vai amar o seu próximo, o seu irmão, como a você mesmo. E é muito simples entender por que Jesus resumiu todos os mandamentos nesse único. Pelo simples fato de que, cumprindo esse, automaticamente, querido, nós estaremos cumprindo todos os outros. Amém? Quem ama o Senhor sobre todas as coisas não vai mentir, não vai roubar, não vai matar, não vai defraudar. Quem ama o Senhor sobre todas as coisas não pode automaticamente agir na contramão da lei dele. E quando Jesus diz que o seu espelho, o meu espelho tem que ser o meu próximo, o meu irmão, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, isso remete para mim e para você que sobre essa responsabilidade existe uma bênção tremenda do Senhor por mim e por você. Então o que nós precisamos entender, querido? Que a nossa prioridade número 1 precisa ser o Senhor, porque dentro dela estão inseridas todas as outras, amém? E é um erro, querido, eu já cometi muito esse erro de entender que muitas vezes alguns planos e projetos que eu tinha para a minha vida não poderiam estar inseridos no contexto de família e não poderiam estar inseridos no contexto de igreja. Isso é um erro tremendo. Porque se não é possível inseri-los nesse contexto, querido, automaticamente você precisa rever esses projetos. Automaticamente nós precisamos reconsiderar decisões. Porque pode ser que nós estejamos, sim, nos desviando para um caminho que não seja a vontade do Senhor para as nossas vidas, querido. Amém? Então nós precisamos estar vigilantes e entendermos que a partir do momento que o Senhor é priorizado sobre a minha vida e a sua vida, nós estamos com a bússola direcionada para o caminho certo, Cristo Jesus. Em segundo lugar, ele coloca exatamente a família. Família precisa estar no segundo patamar de prioridade da minha vida e na sua vida, em 3 sentidos: atenção, honra e dedicação. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, olha como a palavra do apóstolo Paulo é forte, esse negou a fé e é pior que o descrente. Irmãos, dentro do nosso chamado do Senhor, nós fomos levantados, alistados, para que nós pudéssemos cuidar de pessoas.
Amém? E não tem como você fazer menção à família sem você necessariamente fazer menção a gente. Coça na pessoa que está do seu lado aí, é de carne e osso? É. Se você está aqui em família, fala assim: o meu propósito é cuidar de você. Amém, querido? E o que nós mais temos observado, e olha que isso na pandemia se tornou um problema gravíssimo, né? A partir do momento em que famílias se desfizeram, né? A partir da questão do isolamento social, né? Quando teve que todo mundo ficar confinado, e foi algo assim difícil, queridos, foi algo muito difícil, muito doloroso, né? Você ficar sem poder se reunir, a igreja não poder se congregar, você de repente não poder visitar um parente, um familiar idoso, por conta do risco que aquela pandemia impunha e ainda gera consequências, né, na nossa sociedade, mas como aquilo foi doloroso, né? Mas também como aquilo foi doloroso a partir do momento em que se multiplicaram divórcios, separações, contendas, né? E eu fiquei orando assim e questionando Deus, por que isso? Porque misericórdia, né? Porque lá em casa, graças a Deus, querido, foi o contrário, né? Foi assim, apesar da dificuldade do movimento como um todo, mas para nós como família, né? Eu, a minha esposa, as meninas, né? Depois nós fomos lá para a casa da minha sogra. Nesse momento, nesse contexto, para nós ali como família, foi algo extremamente poderoso, maravilhoso. Nós pudemos experimentar coisas maravilhosas de Deus através daquele momento que muitas vezes o trabalho nos priva, né, os nossos objetivos, as nossas correrias do dia a dia acabam nos isolando sem estarmos efetivamente isolados, né? Quantos de nós vivíamos isolados em nossos escritórios, né, nas nossas rotinas laborais, isolados mergulhando no trabalho, às vezes cercar de pessoas, mas sozinhos ao mesmo tempo. Então, como isso foi assim emblemático, como eu vi isso assim agindo de uma forma tão efusiva, tão forte, né? E eu fico vendo assim muitas vezes o apelo, né, das pessoas. Às vezes você ligava na televisão: eu estou impedido de visitar um parente, estou impedido de visitar minha avó, estou impedido de visitar minha tia, não posso ir lá no asilo. E agora? Em que pode, né? Será que nós temos ido? Né? Será que nós temos assistido as pessoas? Será que nós temos buscado suprir essa carência física, emocional que muitas vezes a pandemia nos impôs, nos colocou? Quantas pessoas entraram em depressão? Quantos idosos foram literalmente abandonados, né? Nós já vimos aqui mesmo nesse púlpito testemunho assim, de pessoas que saíram visitando e pessoas que foram literalmente abandonadas, porque não poderiam ser visitadas ou abordadas. Situações terríveis. Mas a Bíblia diz que nós somos concidadãos. Amém, querido? Todos nós podemos ter um mesmo sobrenome e fomos chamados para uma mesma família. A congregação, a reunião é intrínseca a esse objetivo de Deus para mim e para você. Então, querido, em segundo lugar, defenda a sua família. Amém? Precisamos defendê-lo com todas as nossas forças, com tudo aquilo que Deus tem disponibilizado para mim e para você. Nós precisamos priorizar e assistir a nossa família, dando atenção, dando honra, dando dedicação, cumprindo a palavra do Senhor sobre mim e sobre você. A pastora Sandra estava falando sobre essa questão do Dia das Mães, né, e como assim é uma data tão maravilhosa, tão emblemática. Eu me lembro que uma vez o pastor Carlos pregou numa ceia do Dia das Mães, e ele trouxe uma palavra ali onde Jesus se dirigiu a João Batista, a João Evangelista, perdão, né, ao discípulo, e falou e determinou que ele cuidasse da mãe de Jesus, né?
falou assim: olha, mulher, eis aí o seu filho, e filho, eis aí a sua mãe. E João cuidou de Maria até os últimos dias dela, né? João assumiu esse encargo, esse desafio, ele aceitou essa missão que lhe foi confiada ali por Cristo nos seus últimos instantes. Para quê? Para que aquela mulher não ficasse desamparada, para que famílias não viessem a se desfazer a partir do momento em que ela pudesse ficar ali abandonada. E esse cuidado, querido, o Senhor tem clamado para que eu e você possamos ter. E a pergunta é: como nós temos cuidado da nossa família? E quando eu falo família, não é só a pessoa que convive diariamente com você. Como nós temos olhado para os nossos pais, como nós temos olhado, sabe, para os familiares que nos são colaterais, como nós temos, que tipo de recurso, que tipo de tempo nós temos investido para pelo menos nos interessarmos e saber como estão aqueles da nossa casa, para que nós não venhamos a incorrer nesse alerta que o apóstolo Paulo nos entregou também na palavra dele. Olha, se nós não temos cuidado, nós podemos ser mais infiéis que o descrente, querido, sabe? É uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade tremenda, é uma responsabilidade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Em terceiro lugar, depois disso tudo, vem o trabalho. Em terceiro lugar, às vezes parece distante, né? Nossa, mas Deus está lá em cima, o trabalho está lá embaixo. Nós não podemos oscilar. Existem dois extremos, né, quando a gente fala de trabalho. Geralmente, nós temos as pessoas que são extremamente dedicadas ao trabalho, a ponto de ignorar todo o resto. Eu já fui dessas pessoas, trabalha tanto que não tem tempo para mais nada, né? E temos pessoas que são avessas ao trabalho, né? Negligenciam o trabalho, a última das prioridades, se é que existe uma prioridade. O fato, querido, é que Deus elegeu o trabalho como uma forma de eu e você termos sustento. Amém? A palavra do Senhor nos ensina que o fruto do nosso trabalho é abençoado. Amém? Então, para de reclamar do seu emprego, do seu trabalho, para de amaldiçoar a sua fonte de renda. Amanhã é segunda-feira, o sujeito às vezes levanta, morrendo de preguiça de trabalhar, já começa o dia murmurando, blasfemando: chegar lá, chato do meu patrão vai estar lá, ver se eu cheguei no horário de novo. Para de reclamar, querido. Abençoa o seu trabalho. Se você não é feliz no seu trabalho por qualquer razão, porque você não faz o que gosta, porque você não se sente bem remunerado, por qualquer outra razão, peça ao Senhor uma outra oportunidade. Mas não menospreze aquilo que Deus tem colocado sobre a minha e a sua vida. Amém? Trabalho é essencial, querido. O trabalho é a fonte de subsistência que o Senhor elegeu para mim e para você. Existem outras formas de você ganhar dinheiro hoje em dia. Você pode aplicar investimentos, você pode comprar ações na bolsa, tudo isso é válido, querido, eu não tiro o mérito disso. Mas quantas vezes a gente vê pessoas assim, deprimidas, querendo pular do prédio, porque foi lá, comprou as ações da companhia, e no outro dia jogou uma bomba lá e caiu lá não sei aonde, na Ucrânia, e a ação desaba e a pessoa perde ali boa parte do seu patrimônio em questão de dias, ou de um dia, ou de horas, ou minutos. Mas o fruto do nosso trabalho não, querido. Amém? O fruto do nosso trabalho é abençoado. Então, isso é extremamente válido, você pode investir, pode estudar, essa questão do mercado de capitais, das aplicações financeiras, tudo isso é muito válido. Mas até para abastecer esse mecanismo, nós precisamos do quê? Do trabalho. Então, nós não temos como defender a nossa casa, a nossa família, nós não temos como priorizar a nossa casa, se nós não tivermos no trabalho um valor essencial. É essencial que eu e você possamos prestigiar
o trabalho como uma fonte de prosperidade do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu me lembro que lá no início da minha conversão, lá no ano 2000, então já fazem quase 22 anos, vão se completar aí no mês de junho, nós passávamos na nossa casa, querido, uma situação terrível, terrível. Depois eu posso entrar em maiores detalhes com você. E num belo dia, eu me ajoelhei aí nesse chão aí, ó. E falei, Senhor, o Senhor me deu 2 mãos. O Senhor me deu saúde. Eu preciso de um trabalho, né? Preciso de um emprego. No outro dia, querido, um irmão me procurou, eu nunca tinha conversado com ele na vida. Eu tinha o visto aqui na comunidade, né, algumas vezes. Ele me procurou e falou assim, olha, o Espírito Santo me falou comigo e disse que é para eu te dar um emprego. Aí eu falei assim, como? É isso mesmo que você está ouvindo, né? Ele falou comigo, estava orando de manhã, de madrugada, e ele me mostrou você e disse que era para te dar um emprego. Você aceita? E na hora eu fiquei meio atordoado, que ele falou, não, vou pensar, né? Mas assim, eu fiquei tão espantado assim, com a resposta, a imediatidade da resposta de Deus, né? Porque foi no meio de uma festa dos tabernáculos, nós estávamos reunidos aqui durante a semana inteira, né? E eu fiz essa oração numa terça-feira, a resposta veio na quarta. Eu falei, aí, assim, no mesmo hora eu procurei ele, falei, não, peraí, deixa eu te falar, eu aceito sim onde quer. Não, então amanhã, tal horário, você vai em tal lugar que a gente vai te explicar. Foi um pequeno começo, querido. Eu lembro que meu primeiro salário foi R$100, né? E eu fiquei tão feliz com aquilo, querido, que eu cheguei a lavar a carteira um dia antes, né? Quando eu fiquei sabendo, não, amanhã vai receber, né? Amanhã é dia de receber. Eu peguei a carteira, lavei, né? E eu peguei aquela nota de R$100, assim, dobrei ela perfeitamente ao meio, querido, né? Coloquei naquela carteira. E eu fui todo soberano no supermercado, porque o meu primeiro desejo, naquele dia, com aquele salário, foi levar provisão para casa. E eu lembro direitinho que eu comprei um pacote de arroz, 2 quilos de feijão, 2 litros de óleo, um pacote de macarrão, extrato de tomate, 1 quilo de carne por R$12. E eu achei tão bom, querido, porque no supermercado trocou o dinheiro, e chegou no domingo, eu tive o privilégio, o prazer, de pela primeira vez, trazer e depositar um dízimo aqui perante a casa do Senhor. Eu tinha feito um voto com Deus, de ir além. Falei, Senhor, do meu primeiro salário, eu vou tirar o dízimo, e a metade eu vou ofertar para o Senhor. E assim eu o fiz. E foi algo, querido, extremamente marcante na minha vida. Eu nunca mais vou esquecer aquela experiência maravilhosa. Eu tinha 16 para 17 anos de idade nessa época, e foi algo assim que me marcou profundamente. Então, todas as vezes assim que eu me deparo diante de um desafio, nessa questão de família, de finanças, eu procuro olhar lá para trás, onde Deus iniciou aquele processo comigo. E veja assim como que Ele é fiel em ter me trazido até hoje, em ter me mantido até hoje, sobre essa circunstância, querido. Defenda a sua família. Para encerrar, eu quero tratar aqui com vocês de 3 mitos que são geralmente associados, 3 problemas, entre aspas, que são associados à família, e são muito difundidos aí na mídia local, aí na internet, né? A gente vê isso muito acontecendo. Primeira coisa, que você não pode se deixar levar. Família e casa são sinônimos de despesa e prejuízo. Não se escandaliza não, gente, mas tem muita gente que acredita que família é sinônimo de prejuízo. Que a casa é um poço, um ralo sem fundo, um saco sem fundo de jogar dinheiro. Isso é uma mentira, querido, que o diabo tem colocado sobre as nossas vidas. Pessoas falam assim, não posso casar, porque não tem condições, é muito caro. Meus filhos, não posso ter filho, porque a despesa
é muito alta. Às vezes o trabalhador recebe o seu salário, fica descontente porque acredita que tudo vai para pagar a CEMIG, o supermercado, o IPTU e aí por diante. Nós não podemos admitir isso sobre as nossas vidas, amém, querido? É óbvio que tem despesas, é claro, não contesto isso. Sou pai de 3 crianças, eu sei como é. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é da forma como nós interpretamos, da forma como nós encaramos as coisas. Isso que tem que mudar. Mude a forma de você contabilizar os valores, querido. Eu tenho uma planilha e geralmente lá eu lanço minhas receitas, despesas, né? E todas as despesas com a casa, e quando eu falo casa é família, eu contabilizo na coluna investimento. Amém? É claro que tem, querido, eu entendo a sua dificuldade, eu entendo a dificuldade do trabalhador brasileiro. Nós estamos num período de inflação alta, os salários não sobem, você vai no supermercado, é caro, eu entendo e compreendo isso. Sabe, como você, concordo em gênero, grau e número com você, mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Amém? Não encara a sua casa como uma fonte de despesa. Encara a sua casa, a sua família, como um plano de investimentos que você faz. Amanhã eu e você vamos passar, queridos. Os nossos filhos ficarão. De onde que eles partirão? De onde nós os levarmos. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa cultura. É muito comum assim, às vezes, a gente lá em casa, é igual a Ana Clara fala, né? Ela está me ouvindo, depois ela fala assim, onde vai a arara, vai o rabo também, né? Então onde vai um, geralmente vai todo mundo, né? E assim, são 5 pessoas, né? Então, eu, a esposa e mais 3 crianças, né? Então, assim, enche qualquer ambiente. Então, assim, se você quiser encher sua casa, chama a gente para tomar um café, que rapidinho sua casa vai se encher de vida. Amém? E é interessante, assim, que tem pessoas que chegam para nós e falam assim, gente, mas como? Como que você tem esse tanto de filho nessa época? Né? Achei muito interessante, na semana passada foi casamento do Vitor e da Larissa. Eles se casaram aqui na ceia, né, perante o Senhor, e depois oficializaram a união no cartório, lá em Uberlândia. E foi uma cerimônia muito bonita, né, lá no cartório, um juiz de paz, né, um senhor muito abençoado. Né, é difícil achar uma pessoa com aquele grau de discernimento e tudo, né? E depois a gente estava voltando, eu estava comentando com a Ana Clara. 2 tipos de pessoas nos abordaram. Um tipo de pessoa falou assim, meu Deus, como que você dá conta? E outro tipo de pessoa falou assim, que família maravilhosa. Mudança de mentalidade. As pessoas mais novas, mais jovens nos olhavam e falavam assim, nossa, mas isso aí deve ser muito complicado. Isso aí deve ser muito trabalhoso, deve ser muito dispendioso. Mas somente 2 pessoas, um foi o próprio juiz de paz, né? Olhou a nossa família lá e falou assim, que família próspera, falou para nós, né? E o outro, depois nós passamos no meu escritório, um outro cliente, meu, já uma pessoa já de idade, falou assim, que família maravilhosa. Visões diferentes da mesma fotografia. Que visão que você tem da sua casa, da sua família, querido? Você acha que a sua família é um peso para você, feito para te dar despesa? Para te impedir de você comprar um carro novo? Impedir de você fazer uma viagem dos seus sonhos? Querido, as nossas filhas nunca nos atrapalharam em absolutamente nada. Nós já desfrutamos de momentos maravilhosos que às vezes nem nós imaginávamos que poderíamos desfrutar, mas sempre num contexto de família. A sua família é o seu bem mais precioso. Lute por ela. Enxergue-a
como Deus a enxerga. Amém? E se você não tem essa revelação, peça para o Senhor. Senhor, como que você enxerga a minha casa? Como que você enxerga a minha família? E com toda certeza Ele vai responder, vai nos ensinar, querido, que na nossa família é o lugar onde os milagres mais maravilhosos de Deus se revelam e se manifestam. É dentro da sua casa. É que eu ia falar aqui no ponto número 2, né? Família e casa como fonte de conflitos, né? Quantas e quantas pessoas me procuram relatando conflitos familiares, procurando muitas vezes conselhos jurídicos. Como que eu faço para me divorciar, para um ponto final nisso? Eu não suporto mais. Quantas e quantas pessoas me abordam com essa problemática. E como como o diabo tem investido contra as famílias, querido. Quantas vezes nós nos envolvemos em conflitos fora da nossa casa e transportamos para dentro de casa? Porque muitas vezes dentro de casa eu me relaciono com pessoas que são obrigadas a me suportar. Às vezes você vai no seu trabalho, tem um dia de cão com seu patrão. Você não fala absolutamente nada com ele em razão do respeito, do temor reverencial, da posição do patrão, do empregado. Ou até mesmo de um colega de trabalho, ou de uma circunstância diversa que você enfrentou lá no seu trabalho. A gente fica pianinho lá, mas quando chega dentro de casa, transforma. E eu falo isso, querido, por testemunho próprio. Esse ano nós vamos completar 10 anos de casado, em julho, né? E em 2012 eu tinha estabelecido 2 metas para aquele ano. A primeira era casar. Morria de vontade de casar. Era apaixonado, como sou apaixonado da minha esposa, minhas filhas, né? Sou totalmente grato a Deus pela família maravilhosa que Ele me deu. E eu tinha elegido 2 planos, né? Primeiro era casar, segundo era me desvincular do trabalho onde eu estava trabalhando, né? E eu tinha, querido, naquela época um emprego muito bom em termos profissionais, em termos financeiros. Um emprego, assim, para alguém da minha idade naquela época, era algo raro de se ter. Mas tinha um problema terrível lá, era só trabalho. Já teve vezes de eu chegar naquela empresa às 7 horas da manhã e sair às 3 horas da manhã do dia seguinte, para estar lá novamente às 8 horas da manhã daquele mesmo dia. Era algo insano. E como eu desejava entrar nesse projeto de casamento, de família, eu vim orando a Deus, falei assim, Deus, eu quero ter a minha oportunidade profissional fora daqui, eu quero iniciar um projeto próprio. E nós eu vim gestando aquele projeto, compartilhando com os pastores durante um tempo. E nós nos casamos no dia 7 de julho de 2012. E até lá eu não tinha contado nada do segundo plano, da segunda meta, para a Ana. Afinal de contas, como que você vira para sua noiva e fala que você quer casar e ao mesmo tempo quer perder o emprego? É um negócio assim meio incompatível, né? E eu resolvi revelar lá na lua de mel. Revelar lá na lua de mel, porque falei, lá o papel já vai estar assinado. Vamos estar longe, não tem jeito de sair correndo. Então é lá mesmo que eu vou. E uns 2 dias assim, e toda vez que eu pensava nesse assunto, me dava aquele nó na barriga, aquele frio, né? Mas num jantar lá, eu falei assim, olha, meu bem, deixa eu compartilhar com você, isso, eu tenho esse desejo, quero compartilhar com você, para você ver o que você acha, né? Ela falou assim, a partir de quando? Eu falei, não, a gente vai voltar de viagem, aí assim, no primeiro dia que eu chegar lá no trabalho, eu vou pedir demissão. Aí, assim, a gente estava tomando um suco, né? Eu falei assim, essa deve ser a parte que ela pega o copo de suco e joga, né? Como assim, né? Você me tirou da casa do meu pai para você falar que vai ficar desempregado, né? Como vai ser assim? Mas a reação dela me surpreendeu muito, querido. Ela falou, é assim mesmo? Deus já te confirmou isso? Sim.
Então pode fazer, eu sou um com você. Aí quem ficou assim, surpreendido fui eu, querida. Aí eu falei assim, amém, mas como assim? E ela falou algo que me marcou. Ela falou assim, porque se for para você chegar em casa, como eu via você chegando lá na casa dos seus pais, chutando as portas, estressado, rabugento, casmurro, é melhor você largar esse emprego mesmo. Aí eu falei assim, ô Senhor, casei com a pessoa certa. Mas aquela hora que ela me falou aquilo, querido, o Espírito Santo me passou assim, um flash na minha memória, assim, na minha vista, né? Um filme correu em poucos segundos ali na minha vista. E eu me dei conta, só naquele dia eu me deparei como eu estava sendo uma pessoa tóxica para minha família. Porque eu me carregava de estresse no trabalho e descarregava dentro de casa. Depois eu cheguei, tive um tempo, fui pedir perdão para minha mãe, para minha avó, né? Fui pedir perdão porque eles é que tinham que suportar o rabugento, o sem educação, o desapontado com tudo, né? As pessoas lá no trabalho conheciam um William que era gomadinho, bonitinho, né? Mas ali dentro da minha casa as pessoas me conhecem como realmente eu sou, né? Ali eu me revelo. Eu tenho pedido muito a Deus para, assim, muito temor no meu coração, para o Senhor sempre me revelar se existe em mim algum caminho que está me desviando do propósito dele para a minha casa. Porque eles sim, a minha família, são minha prioridade absoluta. E desde que eu entendi isso, querido, nunca, até hoje, nunca faltou recurso financeiro para eu cuidar da minha casa, para eu cuidar da minha mãe, cuidar da minha avó, até o dia que o Senhor a recolheu. Nunca faltou recurso para poder assistir um irmão necessitado. Nunca faltou. E agora, recentemente, que a gente passou por uma tribulação uma questão bem tumultuada em termos profissionais, de trabalho, né? E eu meio que me desesperei, né? Falei assim, nossa, e agora, como vai ser? E eu procurando em Deus uma orientação, uma direção, né, para sair daquela circunstância. Uma pessoa chegou, trouxe uma oferta, né, para mim, né, para minha casa, né, e falou assim, que isso aqui é a resposta do Senhor para você. Aí naquele dia eu entendi. Por que o Senhor tem que ser prioridade das nossas vidas, querido? Porque quando nós buscamos Ele e o reino dEle, todo o resto, absolutamente todo o resto, nos é acrescentado de forma espontânea pelo Senhor. O último e não menos importante ponto é de saber que se eu estou em casa eu não preciso da igreja. Não cometa esse erro, querido. É aqui nesse meio, você estando presente aqui conosco, ou até mesmo para a distância você não pode estar aqui conosco. É aqui nesse ambiente que o Senhor nos nutre, como a irmã Mira colocou para nós. Quão é importante, né? Fiquei olhando ela mencionar, né? Eles moram longe, né? Tem um deslocamento, mas fazem questão de estar aqui conosco. Porque é aqui, querido, é aqui que nós todos somos concidadãos e integrantes de uma mesma família. Jamais desista da sua casa, jamais deixe de lutar pela sua família. Ela é o seu bem mais precioso. A partir do momento em que você eleger isso sobre as suas vidas, todo o resto vai se encaixar, tudo aquilo vai se encaminhar, tudo vai se direcionar de acordo com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Podem vir lutas, tribulações, dificuldades. O fato é, Deus é fiel. Ele ama o propósito de família. Ele ama a sua casa, Ele ama a sua vida. Ele colocou você ali na sua casa, homem, como um varão, como um sacerdote, como um líder da sua casa. Ele colocou você, mulher, dentro da sua casa, como uma mulher valorosa, virtuosa, alguém que edifica a sua casa. É disso que nós precisamos, querido. Só isso que nós precisamos, e isso já é tudo. Gostaria de convidar vocês a se colocar de pé.
Sabe, irmão, não perca a oportunidade de abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos, abençoar os seus pais, os seus avós, os seus antecessores. Não perca a oportunidade de estar junto com as pessoas, valorizar a comunhão, mesmo depois desse tempo em que isso nos foi suprimido por uma questão de saúde pública. Que nós possamos estar unidos nesse propósito. E talvez a sua casa tenha sido fonte de conflitos, talvez você tenha se embatido com seus filhos, ou seus filhos tenham se embatido com você. Declare paz sobre a sua casa. Sabe, querida, assim, muitas vezes a gente mesmo dá munição para o inimigo nos atacar, você sabia? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele conhece as palavras antes mesmo delas saírem da nossa boca. Ele conhece a motivação do nosso coração. O diabo não, mas você sabia que o diabo ele ouve o que você fala? O inimigo muitas vezes ouve. E quantas vezes nós temos amaldiçoado a nossa família, né? Quantas vezes a gente tem falado assim, nossa, mas meus filhos são isso, meus filhos não dão trabalho, meus filhos não dão despesa. Não vou entrar no propósito de família não, porque não tem condições, o diabo está ouvindo. Então, peraí, para minar o objetivo daquele cara ali, é só deixar ele sem dinheiro? Isso é fácil. Isso é fácil de fazer. Então, cuidado, querido, com o que você tem falado, com o que você tem declarado. Declare que a sua família é o lugar onde Deus quer estar. E onde Deus quer estar tem que ser o lugar onde nós desejamos estar, querido. A nossa casa, a nossa família tem que ser o lugar onde nós nunca queremos sair. E tem que ser o lugar onde nós sempre almejamos voltar, quando nós saímos. Encare a sua família sob essa ótica, querido. Deixa as armas no chão. Às vezes a gente entra num conflito por causa de um computador, por conta de um dinheiro, por conta de uma situação do trabalho, uma situação que nós vivenciamos lá, acolá, ou até mesmo dentro da igreja. Isso tudo fica lá nos seus lugares. O arranhão do carro vai ficar lá, a batida do carro vai ficar lá no lugar, a discussão do trabalho vai ficar lá no estabelecimento. Mas às vezes a gente acaba trazendo isso tudo para dentro de casa. E por conta disso a gente perde o relacionamento com as pessoas que estão conosco. Que isso não seja uma realidade nas nossas vidas, amém, querido? O Senhor quer levantar aqui homens e mulheres referenciais de família. Essa sociedade aí fora está gritando por socorro, gritando por socorro, gritando, ouça, querido, ouça esse grito. O que nós iremos fazer? O que nós iremos fazer, querido? Nós precisamos ser essa resposta que essa sociedade quer. Nós precisamos ser essa resposta dessas orações, desses gritos, desses clamores que têm chegado ao Senhor. Vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Enquanto o Ministério Carta Escrita nos conduz em um momento de oração, deixa o Espírito Santo tocar a sua vida, tocar o seu coração e falar para que você possa experimentar do melhor de Deus na sua casa, na sua família, em nome de Jesus.
Amém, Deus. E sabedoria para semear tudo aquilo que colocaste em minhas mãos, para que os meus filhos colham o melhor de ti. Veja Deus levantando a sua descendência, querido. Em obediência e amor vou me levantar e edificar minha casa na rocha verdadeira, Jesus. Amém. Declare isso. Deixarei um legado para minha geração. Aleluia. Um legado de bênçãos e não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração, uma geração segundo o teu coração. Amém. Aleluia. Busque isso com todo o seu coração, querido. Peça essa capacitação com o Espírito Santo de Deus. Fala assim: Senhor, sara minha vida, sara meu coração. Toca-me, Senhor, preciso ser transformado. Toca-nos, Senhor. Para ser um canal de bênçãos para toda a minha casa, que a aliança seja eterna, a perseverança vista em cada um de nós. Em obediência e amor Vou me levantar. e edificar minha casa, a rocha verdadeira, Jesus. Aleluia. Deixarei um legado para mim. Veja a sua descendência sendo abençoada. Um legado de bênção. A nação brasileira sendo transformada. Vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração, uma geração segundo o teu coração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, um Deus que se manifesta de misericórdia em misericórdia, de geração em geração. O Senhor é o Deus a quem nós clamamos nessa noite, nosso único Deus, a quem nós entregamos a totalidade das nossas vidas, e a quem consagramos, meu Deus, as nossas casas e as nossas famílias. Senhor, nós declaramos que as nossas casas são lugares de paz. São lugares, meu Deus, onde o Senhor derrama o teu poder, a tua graça, onde a tua palavra se manifesta, trazendo e gerando vida. Nós declaramos bênção sobre as nossas futuras gerações, sobre a nossa descendência. Te agradecemos, meu Deus, pela herança que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, sejam eles, meu Deus, tendo eles te conhecido ou não. Nós te agradecemos a eles, meu Deus, pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu através da vida deles. Obrigado que nós não fomos abortados, nós não fomos, meu Deus, mortos ali no ventre das nossas mães, mas o Senhor nos conduziu nesse projeto, e hoje nós podemos experimentar da sua graça, do seu poder, da sua transformação, do seu perdão. Por isso, ó Deus, eu declaro que se existem aqui, meu Deus, pessoas que estão passando por conflitos, que estão passando por lutas em suas casas, talvez, meu Deus, forças estejam, meu Pai, patrocinando divórcios, separações, contendas. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda arma forjada de Satanás e seus demônios contra as nossas casas, contra as nossas famílias. Ouça, Satanás e sua horda de demônios,
Vocês foram derrotados por Cristo Jesus. Vocês não têm espaço nas nossas casas. Vocês não podem tocar os nossos filhos. Vocês não podem tocar os nossos pais. Vocês não podem tocar a nossa descendência. Vocês não podem impedir o grande mover que o Senhor tem levantado sobre a nação brasileira. O Senhor não pode, você não pode e não consegue sobrepor o poder de Deus sobre a nação brasileira, sobre a igreja que tem se levantado nessa geração, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor com força.